Bem-vindo ao Pauta Espírita, uma conexão com a espiritualidade. A nossa gravação sempre acontece aqui na União Espírita, uma luz do caminho, localizado em Bahia. O nosso convidado de hoje já esteve aqui uma vez e está vindo pela segunda vez para trazer sempre informações novas para a gente. O nosso convidado é Givaldo Alves de Oliveira, é paraibano, nascido na cidade de Campina Grande, médico cirurgião e advogado. Foi vice-presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, local onde reside. É casado, tem 3 filhos, 13 netos e uma bisneta. É um campeão. E um estudioso da Bíblia, conhece a doutrina espírita. Aos 16 anos de idade, começou a estudar a doutrina. Foi presidente da Casa Espírita Irmã Sheila, em Cuiabá, e é palestrante espírita. É uma oportunidade muito boa de estarmos com o Givaldo hoje aqui. Vamos nos apresentar antes de começarmos a saudação de Givaldo. Meu nome é Uvalde Noronha. Estamos aqui com Everton Noronha e Ronald Borges. E a gente vai fazer aqui a tabelinha do bate-papo. E o nosso assistente, o nosso Técnico. assistente técnico, Orlando. Desculpa aí, Orlando. A gente tem que estar focado. Givaldo, eu gostaria de ouvir as suas saudações no início do nosso programa. Em primeiro lugar, para mim é uma satisfação sem limites quando trata de falar acerca do Evangelho de Jesus e à luz do Espiritismo, que isso para mim é uma emoção muito grande. Isso eu tenho uma alegria muito grande. Isso me faz lembrar o apóstolo Paulo, no capítulo 9 do livro que ele escreve ao primeiro Coríntios, no versículo 16, que para ele é uma satisfação muito grande falar sobre o Evangelho de Jesus. Então eu tenho uma alegria muito grande de ser convidado e estar aqui exatamente para falar com vocês desse evangelho que a grande função dele é modificar o íntimo de cada um. Porque se não modificar, o evangelho perdeu o seu fim. Muito bem. O nosso tema de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que sempre nos fascinou, né? É a transição planetária e as profecias, tanto do Velho, como do Novo Testamento. Inclusive, outras profecias que vieram depois que não é do segmento dentro da Bíblia, que é aquele compêndio de vários livros, e também conversar sobre as tradições ancestrais e as interpretações modernas sobre a evolução da Terra. Em 2025, esse conceito é frequentemente discutido como uma mudança vibracional e moral do planeta. Essa questão que a gente leva em conta a doutrina espírita, que é a transição planetária. Ivaldo, eu vou começar já com a minha pergunta, depois ficamos abertos para os nossos irmãos que participam conosco dessa mesa fazerem a sua pergunta. A primeira pergunta, Givaldo, é: quem é ou quem são os mensageiros dessas profecias? E para quem elas são dirigidas? Para um povo específico ou para a humanidade? Deu para. Sim, tranquilo, tranquilo. Vamos começar por Jesus, que é o principal nesse contexto histórico, né? Jesus, no capítulo 19 do livro de Mateus, no versículo 28, ele já trata exatamente dessa mundo de regeneração. Ele já começa a falar quando o Pedro pergunta: Senhor, eu larguei tudo, o que é que ganharemos em te seguir? Aí Jesus disse: quando na regeneração? Ele estava se referindo a esse momento de regeneração. O que de regeneração é um povo que teoricamente vive ligado mais à matéria,
aos frutos da matéria, aos prazeres materiais, e com o decorrer do tempo ele vai se regenerar, ou seja, ele vai modificar esse gosto dele por um gosto mais espiritual, e é exatamente esse momento que Jesus fala, quando a regeneração. Então, esse momento de regeneração é exatamente o momento de transição planetária. E ele começa, muita gente acha que o momento de transição planetária começou agora, ele já é antigo. Só para a gente ter ideia, o João o Batista, quando ele estava fazendo as pregações dele, nós vamos ver isso no capítulo 3 versículo 10 do livro de Mateus, ele fala: Eis que está posto o machado na raiz. Toda árvore que não der bom fruto será arrancada. Quer dizer, ó, há 2000 anos atrás, esse já estava previsto, essa, esses espíritos que aqui não iam ficar. E se a gente for ler em Levítico, que é o capítulo 18, a partir do versículo 24 até o 30, ele fala exatamente desses momentos que ele fala das abominações. E ele fala do povo e da nação que eu expulso diante de vós. Quando você expulsa alguém de um lugar, ele tem que ir para outro. E que outro lugar seria esse? São outros planetas. Então é muito interessante essa análise que o livro de Levítico fala no capítulo 18, versículo 24 ao 30. Muito bacana. Você, dessa forma como você nos colocou, que é muito interessante, frequentemente a gente vê essa mudança vibracional no planeta. Nós estamos agora numa faixa onde a gente está, eu acho que, de modo geral, principalmente os espíritas, percebendo que existe uma vibração negativa muito pesada no planeta. Isso está acontecendo ou é uma ilusão? Sim, isso é a verdade. Isso foi previsto por dois espíritos recentemente, que é Manuel Filomeno de Miranda e Bezerra de Menezes, uma mensagem que foi todas as duas feita no ano 2010. A de Bezerra de Menezes foi em Los Angeles e Manuel Filomeno na Bahia, onde ele fala que, nesse momento, as regiões abissais, a palavra que Bezerra de Menezes usa é essa, os espíritos todos são liberados para reencarnarem, espíritos de todo tipo de qualidade. Eles vão reencarnar exatamente para ter a outra oportunidade, ou ele de modificar ou manter no mal. Se eles se mantiverem no mal, eles serão exilados para outros planetas. Então, essa questão negativa é importante. Inclusive, se a gente for estudar o livro de Zacarias, no capítulo 13, no versículo 8, ele fala exatamente sobre isso. O versículo 8 e o versículo 9, quando diz que nós seremos provados como ouro. Ou seja, para você pegar um ouro e ser purificado, ele passa pelo o escadinho do fogo, ele tem que passar por vários processos. E esse momento E no final ele sempre é ouro, no final vai ser ouro, mas vai ser um ouro purificado. Então, purificado. aquele que conseguir passar com tranquilidade nesses momentos, nós seremos provados pelo ouro. Mas é uma análise que eu gosto de fazer muito, que eu acho muito interessante. Presta atenção o que é que Pedro diz. No segundo livro, no capítulo 3, no versículo 13 e 14 do livro que ele escreve, que Pedro escreve duas epístolas, né? Na segunda epístola, no capítulo 3, versículo 13, ele fala exatamente desse momento que nós estamos passando. Ele fará onde haverá novos céus e nova terra para os que estão com justiça. Ele não fala de misericórdia. Então, Deus vai usar de justiça. Aí tem gente que diz, mas Deus vai ter que ter misericórdia de mim. E quem disse que ele vai ter que ter? Quem sabe ele se vai ter ou não. E se ele não tiver? Então nós vamos receber conforme nós fazemos. Mas o que eu acho interessante é o versículo 14, quando ele fala que esse momento será para aqueles que se mantiverem imaculados, ou seja, É. sem nada que o manche, e irrepreensíveis na paz. Ou seja, tem que estar bem tranquilo nesse mundo de turbilhão, né, onde as pessoas estão cada vez mais agressivas, querendo o mal um do outro e procurando mais o egoísmo. Então ele fala que a gente tem que estar muito cuidado para se manter em paz. Essa fala de Pedro para mim é sensacional. Meu irmão Givaldo, eu queria te fazer uma pergunta que não está muito no contexto, mas veio como um flash assim da minha mente e tem uma certa ligação, porque a gente sabe que foi o espírito que veio com atribuições,
um espírito visionário que trouxe muitas informações, e eu queria ver a sua visão para adequá-lo a essa questão da transição planetária e do momento presente, por essas ebulições que o planeta passa hoje, que seria as previsões de Nostradamus. Se você tem alguma informação, algum conhecimento, e se tem como fazer, ou você entende se tem alguma relação como o espírito que foi, né, com sua missão, com relação a essa questão da transição planetária, as previsões que ele fez, os encaixes, as acomodações com relação a essas realidades atuais que a gente passa. Nostradamus, como qualquer outro médium, a visão dele nem sempre é totalmente real, né? Se você for ler, por exemplo, capítulo 9 de Apocalipse, quando João Evangelista ele está vendo os aviões jogando fogo e jogando bomba, ele não descreve o nome avião. Por quê? Porque ele não tinha esse nome. Ele faz a previsão usando o nome gafanhoto. Então, a previsão do espírito, muitas vezes ele quer descrever algo que ele está vendo, mas ele não sabe como descrever De acordo com a realidade dele naquele momento, naquele né, o momento. conhecimento dele, né. Então, muitas vezes ele está fazendo previsões reais, mas ele não sabe nem como explicar, porque ele está vendo uma coisa que ele não conhece. Não Quando conhece. João Evangelista viu os aviões, como é que ele ia explicar? Aí ele coloca o gafanhoto com, como se fosse um capacete, a capacete na verdade era o capacete do piloto, um cara de leão, quer dizer, ele achava que era leão, e jogando bomba pela cauda. Na verdade, eram os aviões. Como é que João Evangelista ia falar sobre o avião? Dois Então, mil anos então, atrás. na verdade, todos eles, a visão deles, apesar de ser real, mas eles não têm como expressar. Quando ele vai expressar, ele não sabe nem como falar direito. Imagine se algum de nós fosse ver Jesus agora. Não ia dizer uma coisa diferente. Cada um ia dizer uma coisa diferente, porque ia ser de acordo com a nossa visão. Eu estava até conversando com o Ronald quando vinha de lá para cá, quando Jesus se aproxima do momento que o Judas chega perto dele e dá um beijo. Está descrito no capítulo 26, versículo 50 em diante, do livro de Mateus. E Pedro dá um beijo, e aquele beijo era exatamente para poder os soldados identificar quem era Jesus. E Jesus pergunta: a quem vieste, amigo? Olha mesmo, Jesus sabendo que estava sendo traído, chamou de amigo. Como que diz, você não é amigo meu, mas eu sou seu. Mas o mais importante é que na hora Pedro puxa a espada e arranca a orelha do soldado. O livro de Mateus não descreve o nome do soldado e nem diz que foi Pedro. Já João, o evangelista, no capítulo 18, a partir do versículo 10, ele já identifica quem foi, diz que foi Pedro, e o nome do soldado era Paulo Malco. Malcolm. Então, a visão de quem conta uma história, muitas vezes é deturpada de conformidade de quem vê, entendeu? Mas assim, a visão que ele faz é fantástica, fantástica. Ele conta fatos assim impressionantes. Agora, contar datas, dizer dias, isso aí não tem como. Ninguém tem autoridade para isso. Até no dia que Francisco Celestino estava aqui, ele até falou sobre isso, que nem mesmo Jesus sabe data. Então, quem enfrenta dizer datas, ele vai estar mentindo. Não tem como. Inclusive, Nostradamus falava sobre outubro de 1999, É, que seria um final que já passou, já faz mais é. de 30 anos. Então, se a gente for olhar isso aí, a gente vê que quando fala de data, a data é deturpada, porque muitas vezes, o que significa data para nós? Só para você ter ideia, eu vou falar sobre o tempo. O que é um ano na Terra? Lá em Júpiter, uma criança de 12 anos lá, aqui tem um ano lá. Uma pessoa de 60 anos aqui, lá em Júpiter tem 5. Então, quando você fala de tempo, você se perde. É por isso que você vai encontrar no Salmo 90, versículo 4, dizendo que para o Senhor 1000 anos é um dia, e um dia e 1000 anos é como se fosse um dia de ontem. E os espíritos já nos informam, né, que na espiritualidade o sopro de vida é um segundo, não tem determinação de tempo, porque é completamente diferente
a vida no plano espiritual em relação ao nosso plano terreno aqui. 60, 80, 90 anos, 100 anos que a gente passa aqui já, e bem esticado. Uma, É um segundo. É um segundo. uma das coisas que nós observamos nos nossos dias, né, trazendo como referência, e eu queria que você citasse, já foi dito que o mundo está assim numa verdadeira alienação, isso é reconhecido em diversos segmentos, embora que a maioria se deixe arrastar pela a grande correnteza, sem saber o que está acontecendo. Mas nós vemos nós vemos guerras não só de armas, como tem em diversos lugares aí do mundo, como ameaças que estão agora crescendo lá sobre o velho continente, na Ásia, na África, que não deixa de ter guerras. E as guerras também que nós transferimos para as disputas dentro mesmo das sociedades civilizadas. São disputas de partidos. Vê-se que, por exemplo, os próprios times de futebol hoje, um jogo de futebol é em relação ao meu tempo de jovem, que eu acompanhei futebol quando eu era jovem, hoje é uma arena, realmente, os estádios se chamam arena, porque é briga, é violência mesmo, Disputa é real, né? disputa mesmo, né? Até o esporte. Então, a gente vê dentro da família todo esse processo que está ativando a violência no ser humano e, por outro lado, o medo. Nós podemos fazer conotações com o que Jesus previu no Apocalipse sobre isso para identificar essa época? O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 6 especificamente, Jesus fala: ouvireis de guerra e rumor de guerras, mas não vos assusteis, que ainda não é o fim. Jesus faz uma recomendação muito bacana. Ele fala: não fica assustado com guerra, porque isso não é o fim, é só o começo. Então, essas guerras que a gente ouve falar é o princípio do que nós vamos viver, porque muitas coisas podem acontecer. Inclusive, quando a gente avança na leitura do capítulo 24, quando chega do versículo 24 em diante, 23 por ali, já começa a Jesus dizendo: se não fosse amenizado, ninguém suportaria. Então a intervenção divina diminuiu um pouco para que não houvesse tanto sofrimento. O capítulo 24, versículo 19 do mesmo livro, ele traz exatamente das grávidas, aí das grávidas. O que Jesus quer dizer com isso? Se a gente for observar, no momento da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que ali já estava instalado, teoricamente, o momento apocalíptico, quando as mulheres não podiam amamentar. Por quê? Por causa da irradiação. Quando ela amamentava, os recém-natos, elas pegavam também o câncer por causa da irradiação. Então, por isso que ele fala, ai das grávidas. É baseado mais nisso, porque as, a irradiação era muito grande. Então, esse momento é muito importante que a gente não olhe para trás. O que é olhar para trás? Não é você virar o pescoço e olhar para trás. É você não ficar olhando o que você era, o que você foi, mas sim aquilo que você pode ser. Todos nós, não há quem não, já errou muito. Você vai ficar olhando o seu erro, não. Você vai olhar o que eu vou acertar de agora por diante. Por isso que fala que não olheis para trás, com a mulher de Ló, né? Que nós conhecemos nas Escrituras, que também está elencado no capítulo 24. E como trazer uma palavra assim para os ouvintes e ao público que possa atender e possa ligar com essa amenização de Jesus, quando ele disse que, mas não tem mais isso. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Como é que a gente pode, no meio dessa ameaça toda de finais de tempos e o que diz o Apocalipse, a gente se tranquilizar e buscar reforço aonde? Baseado em duas falas de Jesus. Uma está no capítulo 24, muito interessante, capítulo 24 do livro de Mateus, quando ele fala: aquele que perseverar até o fim será salvo, que é o versículo 13. Então, aquele que vive fazendo o bem e perseverando no bem o tempo todo, esse será salvo. Aquele que dizer não é ir para o céu, ele será poupado de tanto sofrimento.
Olha que interessante. Aquele que pensava até o fim. Outra fala que eu acho interessante está no livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 28. Capítulo 21, versículo 28. Quando Jesus fala exatamente desse momento, ele diz exatamente isso: olhai. Olha que interessante. E não vos assusteis, porque grande será a vossa redenção. Quando essas coisas estiverem acontecendo, ele está falando daqueles que estão ligados no bem. Que aqueles que estiver fazendo o mal, para ele não vai ter redenção. A redenção é aqueles que está tentando fazer os ensinamentos, colocar em prática. O que eu acho interessante, Wanda, apesar de estar do outro lado, mas ele está me olhando para mim, e é um cara que eu gosto muito. O que eu acho interessante, Orlando, é uma fala do apóstolo Paulo. E todo espírita tem que memorizar o que lá está escrito. É para respirar fundo mesmo. É desse jeito. Como é que está escrito lá, Everton? Está escrito o seguinte, ó. Capítulo, é o livro de Coríntios, primeiro livro, o capítulo 10, versículo 21. Ele fala exatamente o seguinte: para que a gente não se assente na mesa dos demônios. Olha mesmo, é muito profundo isso, quando ele fala sobre isso. Porque muitas vezes ele está se referindo ao demônio aqui como manifestação do mal. Por exemplo, hoje eu estou aqui numa mesa espírita, tratando do assunto espiritual. Amanhã você me encontra lá num bar. São mesas diferentes. Ele fala mesa do Senhor e mesa dos demônios. Não convém. O apóstolo Paulo chama atenção, ele diz: nós que somos cristãos, nós que dizemos fazer o evangelho de Jesus, temos que ter cuidado para não estar sentado nas duas mesas. Ora fazendo uma coisa, ora fazendo outra. Ora mentindo, outra ludibriando. Ora adulterando, ora aqui fazendo uma pregação. Então, essa fala de Paulo, ela é muito profunda, quando ele fala exatamente sobre se assentar na mesa dos demônios e mesa do Senhor. É exatamente esse momento que a gente tem que prestar atenção. Para que a gente veja, será que eu não estou sendo esse que senta nas duas mesas todo dia? O verdadeiro fariseu, né, O como fariseu dizia é fariseu. Jesus. Ele O criticava pior, muito os fariseus, justamente por conta dessa duplicidade de atitudes, de ações, de pensamento. que Jesus Jesus chama sempre de, foi muito crítico, né? Jesus chama isso de hipocrisia. 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 É você tá hoje falando de uma coisa bonita e amanhã tá Quem sabe se esse termo não originou da boca dele, hein? Tem alguma coisa na história sobre isso? da boca como você fala. A criação desse termo para ser vinculado até os dias de hoje, termo hipócrita, fariseus hipócritas. Eu creio que sim, porque quando Jesus fala sobre hipócrita, muitas vezes a gente tem que observar, será que eu não sou um? Se a gente não fizer essa pergunta, a gente não sabe se identificar. O que significa hipócrita? É quando você aparenta um comportamento quando na verdade não tem. E isso é muito complexo. Remete a outra ação dele, outro ensinamento dele, quando falava dos sepulcros caiados, pintados por fora, bonitos, lindos, exuberantes, mas dentro podres por dentro, sujos, exalando horrores de mau cheiro, né? É só Então, o sepulcro as caiado é pessoas lindo, né? são assim, a grande maioria das criaturas são assim. Não que a gente esteja aqui com a intenção de julgar ninguém, mas a gente observa pelas atitudes. De julgar a si próprio, né? É, bo- só uma curiosidade, pegando o gancho nesse tópico. Eu, desde que você veio a primeira vez para nos encantar aqui com seus conhecimentos, eu percebi que você, é, não digo valoriza, mas assim, você fala muito do apóstolo, do discípulo Mateus. É porque ele foi o que mais foi incisivo para demonstrar, trazer, falar sobre os ensinamentos de Jesus? Seria Ele isso? era muito detalhista, né? Inclusive era o único que tinha praticamente um conhecimento muito grande. Eu estava até falando com o Emmanuel, tá bom, Ronaldo? Você viu o Muito patamar que eu tenho obrigado, em você? obrigado. Eu estava conversando com o Roller no carro. O Matheus, por ser bastante letrado, ele sabia escrever melhor, né? Mas ele vivia no meio dos pescadores ali, né? Não, Ou ele era não? publicano, né? Ah, era o Era publicano, publicano, né? era um homem formado em contabilidade. Ele tinha conhecimento de contábil muito grande. Coletor de É, eu tô confundindo, tá certo, é Era verdade. publicano.
já veio como uma pessoa diferenciada, né? diferenciado. Dos discípulos de Jesus era o mais culto que tinha. Era o mais culto. O restante não é que não seja culto. Porque se a gente for observar, esses espíritos, todos eles tinham uma cultura muito grande. Mas elas estavam teoricamente bloqueadas propositalmente. Mas eles são espíritos enviados de outros planetas. Você vai Se, encontrar. senão Jesus não escolheria Não, a não. Jesus dedo, né? escolheu a dedo. Jesus sabia quem estava escolhendo. Cada um com sua característica, particularidade. Eu queria que você comentasse, Givaldo, você tocou no assunto a respeito daquela informação de Bezerra de Menezes e de Manuel Filomeno, em 2010, da encarnação de espíritos altamente inteligentes, porém voltados ao mal. Esses espíritos eu acho que são aqueles que caíram naquela fala, não sei se foi, não foi Malaquias, quando ele disse que o demônio que esteve preso por 1000 anos foi solto por um pouco de tempo. Então, essa vinda, isso reflete numa conturbação social e na falta de ética que a gente vê em todo canto aí? Por favor, comente isso aí. Na verdade, quando fala do espírito que foi preso por 1000 anos, nós vamos encontrar em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo do 1 a 3 Você e no versículo 7. cita Sim, ele, Versículo 7, quando fala cita que ele. o espírito de Satanás será É o preso por nome. 1000 anos e que depois será solto. Importa que seja solto, ou seja, é necessário que ele seja solto para que a gente possa conviver, porque nós não podemos viver no atual momento só com. Porque é muito fácil conviver com vocês, é. onde pessoas que teoricamente não vai testar a minha habilidade de paciência, Uhum, não vai testar a minha habilidade de perdão. Vocês não vão me ofender nunca. Então, como é que eu vou saber se eu vou perdoar ou não? Eu tenho que conviver com pessoas ainda treinadas no mal. Essas pessoas vão fazer você ser limada. Então, quando o Bezerra de Menezes fala sobre esses espíritos que viram a Terra, esses espíritos, além de estar tendo a oportunidade de aprender, sim, isso é importante. São filhos de Deus também, né? além de estar tendo esse problema, nós também estamos aprendendo com ele, Sem porque dúvida. nós temos que aprender a É olhar sem indispensável que julgar. eles venham. E eles serão fáceis de identificar. Você vai ver pela maneira, pela afeição, pela aquilo que ele fala, pelo Comportamento. comportamento. É muito fácil identificar. Agora, não cabe a nós estar julgando, né? Porque esses espíritos, eles foram dados essa oportunidade e muitos, vão ser regenerados. Vão ser regenerados. Só para você ter ideia, Orlando, olha como é interessante. Por qual motivo Jesus foi em espírito visitar os espíritos que estavam em prisão? Qual motivo? Será que ele foi lá só para debochar? Ele foi lá. E se ele foi lá para pregar? Qual motivo ele foi? Se você for ler, por exemplo, o primeiro livro de Pedro, o primeiro livro, no capítulo 3, versículo 19, diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? Aí o versículo seguinte diz que os espíritos de prisão são aqueles espíritos que na época de Noé, aqueles que foram rebeldes aos ensinamentos de Deus, eles foram mortos e eles estavam presos nas regiões abissais. Se Jesus foi lá pregar, é porque sabia que podia regenerar alguns. Você foi lá pregar. Imagina você estando, teoricamente, no inferno, como o povo diz, eu ia lá pregar para você para quê? Se você não ia sair lá nunca mais. Né? Então, muita gente não observa esse detalhe. Capítulo 3, versículo 19, da primeira pista que Pedro escreve. Fala que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Isso aí foi na ocasião da ressurreição, quando ele foi crucificado, ele desceu Eu ao acredito que abismo. Jesus já estava ressuscitado. Por que eu falo eu acredito? Porque o versículo anterior, o Pedro ele faz uma descrição muito interessante, que ele sofreu o justo pelos injustos. Quando ele fala isso, já até quer dizer que Jesus foi crucificado. Ele não especifica que foi depois dessa sessão, mas pela característica da fala dele, eu acredito que sim. Pegando o gancho naquilo que você falou da compreensão, do entendimento e da habilidade, né? Você criar, ter essa habilidade de conviver com os diferentes. Trazendo isso para os nossos dias atuais, no nosso país, não falo nem do planeta, mas no nosso país, a vida política hoje
vive-se em verdadeira disputa, é o eles contra nós, é o preto contra o branco, é o rico contra o pobre. Então há essa disputa constante. Como é que você vê a transformação do homem, já que a gente vê que muitas criaturas já têm uma visão diferenciada? Eu digo que eu assisto alguns podcasts da política, de um modo geral, e vejo esse trabalho que muitos fazem para mostrar o lado da convivência, da aceitação, de você entender o diferente, de você compreender o outro, de você aceitar as ideias do outro e de você conviver com todas essas diferenças, com respeito, com, com benevolência, com todas aquelas condições que Jesus nos ensinou através dos seus ensinamentos. Então, como é que você vê o nosso país hoje nessa ebulição constante com relação a essa convivência, que é a convivência da paz? Inclusive, eu fiz até uma pergunta com o nosso irmão, não, o pacificador, acho que foi o primeiro, foi o Almir Laureano. Almir Laureano, que é o mensageiro da paz aqui no nosso estado. E eu fiz esse questionamento a ele nessa convivência tão difícil hoje para você, que é um verdadeiro aprendizado. Você precisa fazer, do meu ponto de vista, um treinamento para essa convivência, e aí é onde entra os ensinamentos de Jesus, dos amigos espirituais, mostrando, orientando, para você ter esse pensamento de fraternidade, de união e de paz. Como é que você vê isso para o Se, nosso país hoje? se a gente for analisar uma fala de Platão muito interessante que está no livro República, quando ele fala tal povo, tal Estado. Por isso escolheu Jesus, não foi Pilatos. O povo que escolheu. O nosso povo, por ainda estar arraigado ao mal, por ainda não entender a mensagem evangélica de Jesus, ele ainda escolhe, na grande maioria das vezes, o mal para o representar. Porque o que é o deputado, o senador? É o seu representante. É aquilo que você representa. Ele não pode ser diferente. Nós não podemos escolher um político honesto quando nós ainda não somos. Você já deve ter, como médico, presenciado isso. Muitas Amigo vezes. seu querendo entrar na frente dos outros. Aí eu digo, e aquele que está esperando muito tempo? Ele é inimigo meu? Não posso fazer isso. Então, num planeta onde as pessoas tentam viver ludibriando o outro, ele não pode escolher um político correto. Enquanto nós ainda não aprendemos a fazer isso, a gente vai ter dificuldade. E Jesus, ele diz uma frase bem simplesinha, 24 de Mateus, versículo 4, quando ele diz o seguinte: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. O que é cautelar? É ter cuidado com zelo. É você examinar com muita perfeição para que ninguém engane você. Porque se você for enganado, a culpa é sua. Ô, Givaldo, dentro desse tema que a gente se propôs aqui a trabalhar, que é a transição planetária e as profecias, eu assisti um podcast, não sei se foi ontem à noite, eu estou lembrado, Já esqueceu de ontem, homem? já. É é um pastor que tem, ele fica sentado e fica uma roda de jovens que hoje tem esse influência, né? Uhum. Esses que vão para programas como Para podcast, e outros influenciar mesmo as pessoas, né? Para modificar a influenciar cabeça. a pessoa, mas não é uma influência no bem. Aí aqui eu tenho uma questão que se enquadra dentro disso aí. Quais são os símbolos ou os sinais comumente usados para a interpretação das profecias? Como a gente pode se basear para entender essas profecias e esses sinais que acontecem? Ó, eu vou dizer a você, sem sombra de dúvida, Sim. sinais só vê quem tem o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, o sinal está na sua visão, está na sua frente e você não consegue É como enxergar. um cego dirigindo um carro numa rua. O Exatamente. sinal está vermelho, Você não verde. consegue ver. Você não consegue ver. Então, se você não tiver o conhecimento, os sinais vão aparecer e você não vai vislumbrar. Isso é evidente. Não existe nada que aconteça sem ter sinais.
às vezes a pessoa diz, fulano de tal me traiu e eu não percebi nada. É porque você não viu os sinais. Os sinais todo mundo dá. Nesse Não tem ponto, como. nesse ponto, Divaldo, tem algum dessas informações, dessas profecias de Jesus e dos profetas, ou de Pedro, dos evangelistas, que sejam conhecidas da população que não estuda religião e que possa trazer uma conotação dos finais de tempos com o dia de hoje? Tem alguma dessas profecias conhecidas, assim, populares? Quando ele fala dos falsos profetas, né? Os falsos profetas é É, conhecida. os falsos profetas é muito conhecida. E o falso profeta, vamos ver uma coisa interessante. Olha como isso aqui é interessante. A gente não observa. Se eu não me engano, você colocou para mim uma palavra chamada anticristo. Colocou? Uhum. Sim ou não? Sim. Tá. Quer que eu fale sobre ele ou não? Sim, também tem a ver com o tema. Olha como é interessante, Everton. A gente não olha e não observa uma fala do evangelista João nas epístolas dele, quando ele começa a tratar exatamente no primeiro livro, no capítulo 2, versículo 18, quando ele fala sobre o anticristo. E ele especifica, ele veio do meio de nós, ou seja, do meio cristão, mas ele não é dos nossos. Se fosse dos nossos, ele ficaria conosco. Ele estava querendo dizer que é daqueles que aparentam religiosidade quando na verdade não são. São daqueles que aplicam a religião para ganhar dinheiro, mas na verdade não tem nada no íntimo do É, coração ou dele. para dominar. É, Eu acho que tem muito de acordo com o que você disse aí, batendo com numa parede, tá batendo mesmo numa parede, porque a gente vê determinados cultos aí, igrejas, e a gente pode dizer até seitas, aonde você está vendo que aquilo é um falso profeta. E ele carrega, ele atrai multidões de pessoas. Então, tem que haver, dentro desses sinais aqui, Ronald, eu acredito que existe até para a população mesmo que não tem um certo entendimento, mas não consegue ver. não consegue. Não consegue, inclusive, Jesus dá uma fala muito importante quando ele fala em 24 do livro de Mateus sobre o falso profeta. Ele diz que o falso profeta ele faz tão grandes sinais e prodígios, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Olha mesmo, a pessoa tem um poder de persuasão tão grande que ele escolhe até o cara que é inteligente, o cara que conhece, porque ele consegue fazer coisas que engana muitos. E Jesus foi notório quando ele fala sobre isso no capítulo 7, versículo 21 do livro de Mateus. O livro de Mateus, para você ter ideia, é um livro que mais tem capítulos, são 28. Enquanto que os Os outros. outros são bem menos. O de Marcos são 16. O de Lucas, 23 a 24. O de João, 21. Então ele escreve muito mais do que os demais. E Pedro estava sempre atento a ver as coisas. Mas Mateus não, que escrevia. Ele sempre estava escrevendo. É, nos filmes a gente observa muito isso. Ele está sempre É, escrevendo. nessa série aqui, é, The Closet, The Chosen. The Chosen, você vê muito essa informação que você deu, que Mateus é aquele cara detalhista, realmente, Ele é está aquele sempre que escrevendo. procura. Mas pegando esse gancho também com relação ao conhecimento. O conhecimento a gente sabe que é importante, mas não tem criaturas que vêm nessa mudança planetária pelas experiências vividas de outras encarnações que muitas vezes nem deslancha tanto em conhecimento, mas é a sabedoria que faz essa modificação, essas transformações. O que é que você diz disso? Tem uma palavra de Pitágoras que ele diz o seguinte: o homem não sabe o que sabe numa única vida. Então, muitas vezes, o conhecimento que nós temos é trazido de outras vidas e faz com que a pessoa saiba coisas que ele não aprendeu agora, mas ele sabe. Ele sabe se livrar do mal, ele sabe se livrar daquilo outro. Mas o mais importante é quando Jesus começa a falar sobre os falsos profetas. Ele diz que ouvireis alguém dizendo: Eis que aqui está o Cristo. Não vos dê crédito.
Então, muitas vezes você vai ver uma pessoa falando ou dizendo ser Jesus, ou dizendo ser o próprio Deus, quando na verdade ele está mentindo. Quem melhor trata, se você, eu até quero que vocês anotem e leiam em casa o capítulo 23 do livro de Jeremias. São exatamente 40 versículos. Ele trata exatamente do pastor que é um falso profeta. Quando eu falo pastor, não é pastor de igreja evangélica, é qualquer dirigente religioso Aquela criatura que lidere, que lidera. Então, junta grupos, pessoas. tenha o prazer de ler os 40 versículos, bem devagarzinho, analisando um por um. Capítulo 23 do livro de Jeremias. São 40 versículos. E você vai entender como, na verdade, muitas vezes, um profeta fala coisas que não foi mandado por Deus. Ele está inventando para poder se engrandecer, para poder aparecer, para poder criar nome, quando, na verdade, ele está mentindo. E Jeremias ele trata desse assunto com uma delicadeza muito grande. É importante que nós conheçamos isso. Capítulo 23, são 40 versículos. Essa questão de a pessoa ser enganada ou se colocar como cego e se deixar conduzir por outro cego em que ele confia, um cego maior, né? Um cego mais poderoso, mas é cego, né? Ambos Então, cairão na cova. ambos cairão. Então, isso tem muito a ver também com a questão das influências espirituais negativas. Nós sabemos, os espíritas estudam isso mais de forma mais direta e clara e cientificamente, que a influência espiritual ela é determinante. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, né? Segundo Paulo. E isso é uma coisa generalizada. Kardec tem a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, diz: os espíritos influenciam em nossas vidas? Sim, muito mais do que pensais. De ordinário, né? De Como ele dizia, ordinário, eles vos conduzem, ou seja, eles conduz. vos influenciam naquilo que cada um tem em paralelismo com eles. Então, o mal que eu trago em mim, ele é acionável por esses espíritos. Então, eu queria que você fizesse uma análise voltando ao final de tempos, ao mundo que nós estamos vivendo, da parcela espiritual que arrasta tudo isso, a se colocar confiante num falso profeta, num pregador bonito, de palavras bonitas, que não. A se deixar provocar pelas diversas violências que existem no mundo, ao medo, tudo isso com base na influência espiritual. Como eu vou falar sobre influência espiritual, você falou muito bem da questão 459 do Livro dos Espíritos, e você citou uma fala de Paulo, foi. Sim, Então eu tenho que referenciar para poder quem está ouvindo saber onde está. fica melhor. Isso aí está no livro de Hebreus, capítulo 12, primeiro versículo, quando Paulo Tarso diz que nós vivemos rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha. O que seria testemunha? Seria uma pessoa? Não. Ele está falando de espíritos que está nos assistindo o tempo todo. Você pode estar em qualquer local do mundo, isolado de tudo. Há uma nuvem de testemunha lá presenciando você, vendo o que você faz, de bom ou de ruim. Agora, esses espíritos se aproximam de nós pelo pensamento. Nós sabemos disso. Então, Givaldo, conhecedor da doutrina espírita, e todos nós aqui conhecedores, nós não podemos colocar a culpa no espírito pela atitude negativa minha. Por quê? Perfeito. Eu que chamo pelo pensamento. O espírito se aproxima de mim conforme aquilo eu penso. Se eu me direcionar meu pensamento no bem, ele não consegue ficar perto de mim, porque aquilo para ele não é bom. Então, sabedor disso, Jesus, no capítulo 12, versículo 48 do livro de Lucas, ele fala: aquele que muito sabe, muito lhe será cobrado. Eu não sei se é palavra do próprio Jesus, mas tem uma colocação que diz: não, isso é o próprio Kardec, não sei onde é, qual trecho, qual setor do Livro dos Espíritos. Analisai a fala, a presença, a condição e a conduta dessas pessoas, dessas criaturas. Se for de Deus, você vai perceber e pode, vamos dizer assim, interagir, aceitar. Se for de outro segmento, de outro pensamento, se afastar. Não é assim? É, Examinar o pensamento da Isso, entidade, né? Do isso é. espírito. é, É, que tem. Isso é mais da linha da espiritualidade, é, né? É, o evangelista João ele escreveu 3 epístolas. Na primeira epístola, no capítulo
4, primeiro versículo, ele fala exatamente o seguinte: provai se os espíritos vêm de Deus. Sim, é isso. Ou seja, quando você está conversando com o espírito, se ele está dizendo provai se os espíritos vêm de Deus, é porque o espírito se manifesta. Esse espírito manifesta, ele pode ser bom ou mau? Pode. Então ele diz provai se ele vem de Deus, porque ele pode vir dar recado errado. Como é que você vai saber? Pelo aquilo que ele fala, O caráter do o Exatamente. médium. caráter do médium. O apóstolo Paulo, ele também escreve isso com muita categoria, exatamente no capítulo 12, versículo 7 do primeiro livro que ele escreve aos Coríntios. A manifestação do Espírito é dada a cada um conforme for útil. Ou seja, se o Espírito se manifesta, é porque ele se comunica. Uhum. Senão não é o Espírito. E quando se fala de Espírito, eu gosto de fazer essa análise. O que seria o demônio, o que seria o diabo, o que seria a serpente, o que seria o dragão, fazendo uma análise mais profunda, como o próprio o livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 3, como no capítulo 12, versículo 9, ele identifica. Ele chama a antiga serpente de dragão. Não é que seja aquele dragão, mas é um espírito tão malignizado que ele se apresenta como um animal. E ele, com certeza, tem o seu odor não muito bom. Esses espíritos, tem algumas pessoas que gostam de pregar o evangelho fazendo medo. Quando na verdade eu falo, apaga, acaba com isso. Não é de ficar falando do medo que você tem que ter para Satanás, é da obediência que você tem a Deus, do bom que Jesus ensinou. Fique se atentando com o que Satanás pode fazer. É com Jesus oferece para você. Que Jesus oferece a luz. Ele só oferece a humildade, a mansuetude, a quietação da alma. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. É o Salmo 41, versículo 10. Ou seja, aquietar nossa alma. Não ficar angustiado com os problemas da vida. Saber serenar o seu íntimo em qualquer canto que você esteja. Isso é que é o mais importante para o espírito. É nesse momento de transição que nós estamos vivendo, onde você vai ser atordoado o tempo todo, você saber serenar o ânimo Testado, né? seu e dos que estão perto de você. Não deixar que os outros tomem conta de você. O evangelho é muito claro. Então, essa serenidade que Jesus ensina a nós, ela é muito fundamental. E as pessoas estão procurando vitória, mas a vitória maior é quando nós dizimamos a nossa maldade, a nossa imoralidade, a nossa maneira ainda de teimar no erro. A Essa, negatividade que a essa é a gente grande cria vitória que o homem vai em ter. relação a nós. Aí um dia alguém me perguntou, Givaldo, queria saber qual é a minha missão. Perguntei, você não descobriu ainda? Ele disse, não. Eu estou aqui na Terra, você quer o que é que eu devo fazer? Eu digo, eu vou lhe dizer só uma coisa. Elimine todo o mal que está dentro de você. Essa é a sua missão. Todo o mal. Não é alguns, não, é todo. Quando você fizer isso, você vai ser imaculado. Ou seja, sem mancha. Aí você conquista o mundo. E que missão essa, hein? Agora, se você descobrir essa missão e fizer, não é só você, não. Nós vamos voar longe. Esse aí se compara ao jovem rico que Jesus testou quando disse: vai vende tudo que tens, E dar os pega a tua, dá a tua riqueza aos pobres, pega a tua cruz, joga nas costas e segue-me. Givaldo, Assim, logo, né? as profecias e a transição planetária, como é um tema recorrente e está bem atualizado nesse ano de 2025, a gente pode concluir que elas são condicional ou elas são incondicional. Por exemplo, é um decreto divino, É fatal. é fatal, pronto. É um decreto divino Que vai acontecer, né? ou a humanidade teria como mudar essas profecias? É uma boa pergunta. ela é tão tem que acontecer que já fez a previsão. Quando na regeneração? E já estava prevendo que ia ter que acontecer isso. Porque Jesus sabia que os homens iam modificar o evangelho dele, como modificaram, e mataram em nome dele. Mas uma coisa que o povo não sabe, é o que eu vou dizer agora. Capítulo 13 do livro de Lucas, a partir do versículo 23. Rapaz, isso aqui muda toda a história.
Lá está escrito assim, um deles. Ninguém diz quem foi. E só Lucas conta essa cena. Perguntou, Senhor, são poucos que se salvam? Hum. Pergunta. É. Mas ficou cuidado. Quantos vão se salvar? São poucos? Porque Zacarias já dizia que 2/3 será dizimado. Ou seja, será A maioria, né? a maioria. 2/3 é a maioria, né? Só vai ficar 1/3. Baseado nesse pensamento, que é exatamente do capítulo 12 do livro de Zacarias, que fizeram a pergunta, Senhor, sou pouco se salvo? Aí Jesus faz um comentário muito bonito. Porfiai, cara, para entrar na porta estreita. Porque muitos Serão chão. procurarão e não entrarão. Vamos dar essa fala de Jesus. Muitos procurarão e não entrarão. De que ele está falando? Dos De religiosos. todos os religiosos do mundo que estão procurando entrar, mas não vai entrar. Por quê? Aí depois ele continua com a fala dele. Quando ele fala muitos procurarão, ele está falando do povo que não vai à igreja, não. Que eles não estão nem procurando. Ele está falando daqueles que são assíduos, daqueles que estão indo para a igreja, que estão jejuando, que estão fazendo isso, aquilo, outro. E, inclusive, ele disse, mas, Senhor, nós não comemos e bebemos na tua presença. Ele está falando sobre a ceia. E Jesus disse, apartai-vos de mim. Malditos do meu pai, né? Por que Jesus está falando isso? Porque ele estava se referindo a pessoas que faziam aquilo para enganar os outros, e enganando a si próprio. Então, quando Jesus fala muitos, no contexto matemático, é mais de 80%. É exatamente o que Zacarias diz. 2/3 será expulso. Porque quando a gente fala em expulso, se a gente for ler o livro de Apocalipse, no capítulo, principalmente o 3, ele fala exatamente sobre o vomitar. O vomitar. Você vomitar-te-ei. Ou seja, você vai ser jogado da terra para outro lugar. Expelido, né? Da minha boca. Mas Deus ia vomitar você da boca dele? Você não é na boca dele? A boca dele quer dizer é na terra. Você vai ser jogado para outro planeta. Os mansos e humildes herdaram a terra. Nós vamos ver isso aí exatamente elencado no capítulo 5 do livro de Mateus, no versículo 5, quando Jesus fala que os mansos herdarão a terra. Já o Salmo 37, no versículo 11, fala que os mansos herdarão a terra e se deleitarão nela para sempre. Jesus tirou essa fala do salmista Davi, né? Quando fala que os mansos herdaram a terra. Jesus, no capítulo 11, no versículo 28, ele fala exatamente sobre isso. Que vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E no 29 ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então a humildade e a mansitude é a chave para essa salvação. Mansitude e humildade. A respeito da fala da pergunta de Uvalde, que foi muito boa e você entrou nela, sobre se esse final de tempos previsto por Jesus é uma fatalidade. Vai ter, você disse sim, vai ter que ocorrer. Mas eu penso, assim, talvez no pensamento de Uvaldo fosse esse aí, que ele quisesse projetar, que isso vai ter uma tonalidade de acordo com os procedimentos de cada um, não é? Não é que todo mundo vá necessariamente se perder, mas não há assim opções, não há variantes de acordo com o comportamento, ou seja, o livre-arbítrio da pessoa. Quem responde isso é o livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 34, quando ele diz, olhai por vós mesmo, ou seja, analise a você mesmo, para que você não esteja ligado à glutonaria, que é a fala dele, né? Ou seja, comer mais do que deve, bebedice e os cuidados da vida. Ou seja, eu estou mais preocupado com as coisas da vida do que com as coisas Sim. espirituais. Aham. Então, as pessoas que estão ligadas nesse contexto, eles vão ser atingidos. Uhum. Então, esse versículo 34, do, esse versículo 34 do capítulo 21 do livro de Lucas, ele especifica com detalhe o que Jesus quis dizer. Aí Jesus complementou com aquela, depois da parábola dos pássaros, das aves do céu, com procurai primeiro o reino de Deus, né? E a Exatamente. sua justiça, e tudo mais vos será dado. É o capítulo 6, versículo 34 do livro de Mateus, que você está falando. Capítulo 6, versículo 34. Você sabe o endereço de tudo. Rivaldo, 33 e 24. me dê a oportunidade O 33 e 24. de a gente colocar essa pergunta não só para a gente aqui, para nós aqui que já somos da doutrina espírita,
mas para as pessoas que vão nos assistir e não são espírita. Qual a principal diferença entre um mundo de expiação e provas e um mundo de regeneração? Boa. A principal diferença, eu até disse no começo um pouquinho, quando eu falei que no mundo de prova e expiação predominam os prazeres da carne. E no mundo de regeneração predomina o querer espiritual. Você vai fazer tudo para não enganar o outro. Você vai fazer tudo para não ludibriar o outro. Tem uma fala de Jesus, aliás, desculpe-me, tem uma fala de apóstolo Paulo que ela sintetiza quase tudo. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo que fizerdes aos homens, fazei-o como se fosse ao Senhor. Interessante. É, Ou seja, eu venderia um carro quebrado para Jesus? Não. Agora, Então por que eu vou vender para Ronald? Você entendeu? Então tudo que você for fazer para os homens, faça como se fosse para Jesus. Eu estava certa feita no hospital, de plantão numa UTI, e um senhor o tempo todo gritando, enfermeira, estou com sede. E eu disse, rapaz, será que eu vou ter que dar água para esse cara? E ele gritava, enfermeira, já vou, mas não ia. Já vou, mas não ia. E ela ligada a uma igreja evangélica, né? Aí eu disse assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus estivesse pedindo água, quanto tempo você demoraria para ir lá? Eu já tinha ido. Então, minha filha, não demore. Ela olhou para mim, foi no segundo. Ficou com medo de Jesus da hora, né? Eu não estou querendo tirar seu mérito, porque se eu for, você perdeu o seu mérito. É melhor você ir. Eu não quero tirar Bem o. aí você lembrado, Eu não bem quero. cita lembrado. essa passagem aí de Paulo, né? Lembrei. Quando fizer alguma coisa ao próximo, pense Na que é hora, na Jesus. hora. Agora, Para Foi ela. o refresco, e né? se fosse Jesus estivesse pedindo. Não, e eu citei para ela. E se Jesus estivesse lá, eu estou com sede, você ia dizer, já vou? Ela não perguntou se era pastor, não. Ela me conhece, ela sabe que eu sou É. assim. Esse detalhe de se fosse Jesus, você faria igual, isso é vamos dizer assim, um contexto que está sendo utilizado muito ultimamente, né? Eu vejo muito as pessoas que já têm É. mais uma maturidade, já têm um conhecimento E ele na fala, área quando deres um espiritual, copo d'água a evangélica. um sedento, é a mim que estás fazendo. Pronto, Quando é que visitares um tudo. doente, Mas eu falo assim em termos de pessoa, de nós de aqui. nós, é a nossa iniciativa. A Nós, gente não tem isso é, naturalmente. mas de vez em quando sai alguém com isso, né? Das conversas no dia a dia. Se fosse, como você iria ver ou enfrentar Jesus, ou falar com Jesus com relação a essa situação que você está fazendo ou está passando? Pois é. Como é que você perguntaria ou faria? Jesus, será que eu devo fazer o que você fez? Ou eu vou fazer o Pois é, que eu vai sinto, que perguntar. eu tenho na mente? Eu quero fazer uma pergunta aqui, talvez Eu não sei se eu tenha a respondi o ver que você com o caso. perguntou. como? Eu consegui responder o que você perguntou? Conseguiu. A pergunta tem a ver é o seguinte: eu sempre pensei, porque eu não vi assim uma forma determinante, que a propalada besta do Apocalipse, segundo João, não seria uma pessoa, mas é, por exemplo, eu acho que tem alguma coisa a ver com a droga. A droga que inebria as pessoas, que tira, que destrói Mata, famílias, destrói. que mata, que assola os países. Então, eu acho que aquela figura, para mim, na minha limitação de entendimento, a droga cai nisso aí, sem ser exatamente uma personalidade. O que é que você diz sobre a besta do Apocalipse? Se a gente for analisar o contexto, principalmente do livro do Apocalipse, escrito por João, você vai identificar como ele chama muitas vezes de besta, fera, quando na verdade besta não tem como não ser uma fera. Ele é uma fera, porque ele devora. Ali está representando, se você for olhar a palavra Satanás, que vem de Satã em hebraico, significa dizer inimigo, e demônio é diabolos, que significa o acusador, é aquele que acusa você, e ele, na verdade, ele faz tudo para você errar. Mas se você erra, ele é o primeiro que acusa, é o primeiro que entrega. Você vê que esses escândalos que houve por aí
Você vê que ele coloca você nas drogas, mas ele faz questão de você depois ser escandalizado. Você mostrar para todo mundo que você faz. Por isso que ele chama de acusador. Quando você fala da besta, fera, não deixa de ser um espírito altamente maligno que ainda não conseguiu entender as palavras divinas. Se a gente for ler, por exemplo, o livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 12, quando ele fala sobre esse espírito que era de luz, que ele chama de Lúcifer, que desceu do céu. E Jesus também fala sobre esse espírito no capítulo 10, versículo 18 do livro de Lucas, quando ele fala: Eu vi descer do céu o espírito de Satanás. Ali ele está se referindo, porque quando ele fala eu vi descer, ele está se referindo aos espíritos que estavam em planetas evoluídos, que não conseguiram evoluir espiritualmente e desceram para a Terra. Decaíram, né? Uhum. Sendo que as pessoas veem aquilo simbolicamente e não conseguem entender. Mas ele está falando sobre esses espíritos. Então, esses espíritos ligados ao mal, que têm uma inteligência fantástica, de ludíbrio, eles estão com os tempos contados. Esse tempo contado faz com que eles estão desesperados, sabendo que eles não vão conseguir arregimentar a quantidade de pessoas que eles querem. Eles têm essa consciência, né? Eles têm essa consciência que o tempo está contado. Eles já estão no limite deles. E eles estão usando de tudo. O que eles mais estão querendo fazer é dissolução de casamento. Porque quando eles solvam a família, separa muita gente. É muita E é confusão. mais fácil dele arrebatar, né? Atinge Atingir. toda a sociedade, né? E eu A ainda digo para família. você, Everton, ele não está atrás de quem está no bar bebendo, não. Esse já é dele. É verdade, quer. é Ele verdade. está atrás do pastor que está na igreja, Isso. do padre que está rezando a missa, do pregador Palestrante. espírita. É. Ele traz desse. Porque quando ele derruba um, ele derruba a multidão. Ele está atrás desses. Ele vai atrás do líder porque aquele líder tem influência em muitas pessoas. É, E o Dubai é meia dúzia ali que não faz faz a diferença. diferença. Li- Você imagina se ele derrubasse o Divaldo e o Chico Xavier. Ave Maria. Quantos espíritos não cairiam? Todos. Ligando essa situação, essa de conformidade com essa palavra que você falou, diabo, isso tem alguma referência ou alguma ligação com o demo que Sócrates falava? O demo está na minha presença, alguma coisa assim, com o demo, A palavra demônio vem da palavra, daimon, né? a palavra demônio vem da palavra daimon, Da- que em grego quer dizer espírito. Não existe referência mal ou bom. É como a palavra anjo, ele não quer dizer nem bom nem mal. É tanto que vocês vamos ver, isso está bem claro no capítulo 12 do livro de Apocalipse, quando Jesus, nas profecias junto com João, ele fala que o Satanás foi expulso com os seus anjos. Anjos, Então não era espírito de luz, era espírito ligado ao mal. A palavra anjo, espírito e demônio são sinônimos, Gênio. gente. gênio, Agora, a palavra Satanás, diabo e dragão cão, e serpente é a representação máxima do mal. Esses espíritos existem? Existem. Eles vão ser demônio e Satanás a vida inteira? Não. Conforme eles vão aprendendo, eles vão melhorando paulatinamente. Um dia, eles se tornarão anjos puros. Agora depende de cada um. tem a música do grupo Acorde que fala disso, né? Um dia todos nós seremos anjos, né? Beto Exatamente. Melo, né? Exatamente. Givaldo, nós já estamos nos aproximando do final do nosso encontro aqui com você, porque o nosso técnico ele vai ter que dar uma saída e a gente E vai sem ele a gente não ficar. faz nada. Sem ele a gente não Qual a faz sua nada. previsão de um retorno aqui? Porque esse provavelmente é o seu último encontro conosco, né? Esse ano Deixa ou eu, que vem? deixa eu colocar aqui uma última pergunta, que eu acho que essa é de interesse do público, de modo geral, que vai nos assistir, para depois você poder dar a resposta aqui de Everton, tem as conclusões de Ronald e também se Orlando vai trazer alguma mensagem, alguma pergunta. Bom, então eu vou fazer aqui uma pergunta que vai trazer um clarão da sua boca. Veja a responsabilidade. A transição planetária é um evento súbito, catastrófico, ou um processo gradual e que vai ser progressivo? Se vai acontecer assim de repente, ou se já está acontecendo, como é que, na visão
da doutrina espírita que você agora aqui está como representante. No começo da minha fala, eu citei um versículo que está no capítulo 3, versículo 10 do livro de Mateus, quando o machado já estava posto na raiz da árvore. Ali já começou com Jesus. Exato. Jesus já começou a fazer essa poda. No livro de Levítico também, que eu citei no capítulo 18, já falava dessas nações que são dizimadas e são expulsas da terra. Então, essa transição planetária já vem há anos acontecendo. Então, a transição planetária é uma coisa lenta e progressiva. Quando ela vai terminar? Ninguém pode dizer o fim. Eu, Porque nós estamos em mas processo mais avançado. mas a minha pergunta seria: vai ter alguma coisa assim que, Súbita. como uma bomba atômica? Uma Não, não, catastrófica. não. Ela será o seguinte: à medida que os espíritos ligados ao mal, segundo Bezerra de Menezes, vão entrando no mundo espiritual, eles não voltam mais. À medida que esses espíritos Os ligados espíritos do mal. do mal, à medida que esses espíritos ligados ao mal, como mensageiro do mal mesmo, É. eles vão morrendo, eles não reencarnam mais. Quando eles não reencarnarem mais, que é uma coisa que vai demorar a limpar, quando isso acontecer, quem vai viver aqui? Pessoas que gostam de tranquilidade. Os mansos Aí e já humildes. aconteceu. Aí já De aconteceu. coração. Ele é bem claro, à medida que eles forem morrendo, eles não vão mais voltar. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo, já está acontecendo. Agora, prever Nós- esse tempo dessa mudança, É porque ninguém é sabe. lento, né? É É porque é lento. lento. É o que Jesus fala, não tem como. Nem ele sabe. Nem ele sabe. Se nem ele sabe, imagine eu. É verdade. É o livre-arbítrio, né? É o Que livre-arbítrio. é a Agora atitude depende muito da individual evolução de de cada. cada um, né? Agora eu digo, nós temos uma responsabilidade muito grande como espírita, porque a gente conhece o que fazer de verdade. E se não está fazendo, a conta vai chegar. Tem uma E na hora da consideração. conta, meu filho, não adianta fugir. Dizer, eu não sabia. É a Sabia. colheita da semeadura, né? Tem uma consideração a fazer rápida, me permitam, é que a respeito da finalização, do tamanho da regeneração, ninguém sabe, né? O Não. Jesus mesmo, ele com aquela presciência que ele tinha, ele disse que eu enviarei outro Consolador, ou se não, os finais de tempos, ele também não precisou data, porque tudo isso depende do livre-arbítrio do conjunto das pessoas, né? Mas essa mudança de mundo, ela é uma daquelas fases cíclicas dos planetas, no caso do planeta Terra, e que tem um momento não é um momento, ele tem um período que tem que acontecer. Aí já não vai esperar a evolução das pessoas, ou seja, eu desencarnei agora, mas eu não estou bem, eu volto na outra para pagar alguma coisa. Não, agora não tem mais isso, né? Então vai ser um período relativamente curto, relativamente ao mundo de regeneração. Quando foi que o planeta Terra saiu da fase de planeta primitivo? Ora, faz milhões de anos, milhares de anos, milhares, né? E agora a regeneração, ou seja, o planeta de provas e expiações, ele durou alguns milhares de anos. E a regeneração não vai ser milhares de anos, é uma coisa bem mais curta, porque é um planeta de refazimento, né? De forças de recuperação, para que os espíritos possam avançar para outro mundo melhorado. Eu vou dar uma opinião minha, Sim. baseado nos ensinamentos que nós vemos. Daqui a 150 anos, ninguém que está na Terra vai estar na Terra em carne ainda. Ele pode estar reencarnado. Mas nenhum de nós vai estar com esse corpo que nós estamos hoje. Estamos botando Com 150 anos. certeza, é. Estamos botando 150 anos para não ficar ninguém mesmo. O mais otimista O mais otimista, não 150 escapa. anos. Então, daqui a 150 anos, os que vão retornar, os que são ligados ao mal, não voltam mais. Então, teoricamente, daqui a 150 anos, as pessoas que aqui estão vão ser diferentes. É, Uma limpeza profunda. Conseguiu entender o que eu quis dizer? consegui. É bom o exemplo. Outra coisa, esses espíritos que desencarnados do mal, se eles na espiritualidade, na erraticidade, se eles não aprenderem ou procurar se melhorar, eles vão continuar no sofrimento Exatamente. É, Então, eterno, né? daqui a 150 Eterno anos, teoricamente, tempo. nós estamos aqui. E eu acho que isso dá para entender bem, né? Eu gostaria de pedir a sua fala final. Infelizmente, nós temos que dar uma parada em função do que eu já disse. Eu gostaria de ouvir a sua mensagem final para os nossos ouvintes. E dentro desse tema que é a transição planetária e, ao mesmo tempo, essas profecias, o que é que você nos traz aí para agregar como fonte de saber e também de consolo, né?
E de ação também, né, para que nós Em primeiro possamos lugar, eu quero, antes de agir. tudo, agradecer a Deus pela oportunidade que vocês têm dado a mim de estar falando sobre o Evangelho de Jesus, que é uma coisa que meu coração, eu tenho uma alegria muito grande de falar sobre ele, até porque em outras vidas eu com certeza devo ter difamado a figura dele e eu tenho a obrigação de hoje estar falando sobre ele. Mas em primeiro lugar, eu quero pedir não tão somente aos espíritas, mas a todo aquele que se diz cristão, porque o espírita é um cristão, desde que ele seja espírita, não que ele seja aquele que diz que é espírita. Pare de mentir, pare de ser hipócrita, pare de querer aparecer o que você não é. Faça o melhor bem que você possa fazer e evite todo o mal que você faz, porque todo o mal que nós fazemos, ele vai voltar para você. E nós espíritos sabemos isso. O que o Senhor está fazendo nas ocultas, ele as ocultas sua, das pessoas, mas não de Deus. Então, pare de ser hipócrita, pare de mentir, pare de ludibriar outra e faça o melhor de si. A recomendação de Paulo é fantástica. Fazei tudo aos homens o que queria que fizesse ao Senhor. Se nós fizermos isso, nós estamos mudando a nossa vida. Não somente aos cristãos, mas a qualquer um que esteja nos ouvindo, acredite ou não em Deus, dê o seu melhor. E nós sempre temos o melhor para dar. Essa é a minha fala. Vamos pedir também aos nossos ouvintes para se inscrever no nosso programa, dar aquele like, aquele joinha. E eu vou terminar aqui com uma das frases do nosso saudoso Chico Xavier. Ele diz: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Ele dá uma receita para que a gente possa seguir isso. Os problemas que nós estejamos enfrentando, de modo geral, na vida, a gente despertar a paciência no nosso espírito para vencer essa dificuldade. Divaldo, muito obrigado, que Deus lhe abençoe e que você volte para Cuiabá, certo de que você trouxe a palavra do Cristo aqui e foi bem recebido por todos que vão nos assistir, com certeza. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Obrigado a todos, muita paz. Sim, lembrando, como esse realmente vai ser, ou é o último podcast do ano, né? Então, desejamos a todos os nossos amigos, ouvintes, podcastianos, que divulguem esse trabalho e que tenham um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, de felicidade, de harmonia, de amor, né? Dessa alegria que o Cristo trouxe para nós. E o mesmo desejo ao nosso irmão que ele retorne na paz do Senhor, continue as suas atividades lá e que tenha um bom 2026. Deus Graças a quiser. Deus, assim seja. Pronto, Pronto, Mister Orlando. Givaldo.